Há pelo menos 4 anos, um tema não desaparece do debate público brasileiro. Boa noite. Congresso Nacional volta a funcionar e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reúne governadores para discutir a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é o principal tema de discussão política aqui em Brasília no início do governo Bolsonaro. Um dos maiores desafios para o próximo presidente da República é lidar com o rombo da Previdência. Quantas vezes vocês ouviram falar em reforma da Previdência na última semana, no último mês ou desde a campanha presidencial? A reforma da Previdência foi uma das principais agendas defendidas por Michel Temer após o impeachment de Dilma Rousseff. E agora, com a eleição de Bolsonaro, a pauta foi retomada como medida prioritária para que o governo retome o crescimento da economia e realize o ajuste fiscal do país. Mexer nas regras da aposentadoria não é exatamente uma novidade. Os governos FHC, Lula e Dilma, por exemplo, aprovaram alterações no sistema durante seus mandatos, com a intenção de corrigir distorções pontuais na Previdência. No entanto, a reforma apresentada pelo novo presidente e sua equipe econômica se destaca entre as últimas gestões por ser a que pretende fazer mudanças mais radicais nas regras do jogo. No debate nacional, a ideia que parece prevalecer é de que uma reforma como essa é inevitável para que o país retome o crescimento e evite um colapso financeiro no futuro próximo. Não por acaso, você provavelmente já ouviu frases como essa serem repetidas no noticiário. Eu já digo de antemão, a reforma tem que sair. Se não sair, o país quebra. Acabou. Bom, mas o que diz exatamente a nova reforma da Previdência? Por que ela é mais radical do que as propostas apresentadas nos últimos anos? E principalmente, essa é de fato a única opção que restou para que o Brasil não quebre? Quando Michel Temer apresentou seu projeto de reforma ao Congresso Nacional, o tema gerou polêmica pela rigidez imposta pelas novas regras. A reforma, no entanto, fracassou, e a tramitação da proposta acabou sendo suspensa em 2018. Com a eleição de Bolsonaro nesse mesmo ano, a tarefa de aprovação da reforma ficou a cargo do novo presidente, e também se tornou a principal aposta econômica do Ministério da Economia, comandado agora por Paulo Guedes. Como esperado, o projeto foi entregue para a Câmara dos Deputados nos primeiros meses de mandato. Uma proposta que, em linhas gerais, seguia a mesma cartilha da gestão Temer, o aumento do tempo de contribuição e da idade mínima para se aposentar. No novo projeto, para ter acesso à aposentadoria parcial, serão necessários 20 anos de contribuição para a Previdência, 5 a mais do que na regra atual, e uma idade mínima de 65 anos no caso dos homens e 62 no das mulheres. Já o benefício integral só poderá ser atingido nessa idade com um acúmulo de 40 anos de contribuição. Pode parecer um acréscimo pequeno, mas não é. Esse aumento de 5 anos parece muito pouco, tá certo? Mas é muito. Hoje as pessoas têm dificuldade de comprovar 15 anos de contribuição. Esse é o economista Eduardo Fagnani. Nos últimos anos, ele e uma equipe de especialistas se dedicaram a um estudo sobre o sistema previdenciário brasileiro e os impactos das reformas que vêm sendo propostas. As pesquisas demonstram como, pelas regras atuais, uma parcela significativa da população já tem dificuldade de se aposentar. De um lado pela alta rotatividade dos empregos e do outro pelo grande número de trabalhadores informais no país. Os números de 2014, por exemplo, mostravam que em um período de 12 meses, o trabalhador brasileiro contribuía em média apenas 9. Ou seja, para acumular os 20 anos de contribuição impostos pela nova Previdência, seriam necessários, na realidade, 27 anos de trabalho com carteira assinada. Esse estudo é de 2014. Hoje, com a recessão que nós tivemos, o aumento do desemprego, a reforma trabalhista que foi implantada, talvez, não sei, mas talvez, hoje, num período de 12 meses, a pessoa consegue trabalhar durante 6 meses. Se ele vai ter que comprovar 20 anos de contribuição, talvez ele precise de 40 anos. As mudanças propostas têm um tempo de transição. No projeto de Temer, esse período era de 20 anos. Na nova proposta, no entanto, ele ficou reduzido a 12. E mais do que isso, o texto apresentado ao Congresso prevê uma correção da idade mínima para se aposentar caso a expectativa de sobrevida dos idosos aumente no decorrer dos anos. Na prática, isso quer dizer que a nova proposta cria uma espécie de corrida de obstáculos para os trabalhadores, que quando se aproximam da idade necessária para se aposentar, podem ser surpreendidos com uma mudança automática das regras. É verdade que é comum que de tempos em tempos sejam feitos ajustes na aposentadoria para corrigir distorções geradas, por exemplo, pelo envelhecimento da população. No entanto, a nova reforma da Previdência coloca para o Brasil regras mais duras do que as praticadas em muitos países desenvolvidos. Em nível de comparação, podemos pegar o exemplo da Dinamarca. Atualmente, a idade mínima para se aposentar no país é de 65 anos, e irá aumentar para 67 entre 2024 e 2027. O problema é que as condições de vida e a realidade socioeconômica da Dinamarca são muito diferentes das do Brasil, e mesmo assim a Dinamarca não exige de seus trabalhadores um tempo mínimo de contribuição, levando em conta apenas os anos em que o trabalhador ficou no mercado.
É claro que, ao mesmo tempo, as condições econômicas e fiscais dos países mais ricos são bem diferentes das do Brasil, o que nos leva ao argumento central usado pelo governo para justificar a reforma da Previdência. É fundamental equilibrarmos as contas do país para que o sistema não quebre, como já aconteceu com outros países e alguns estados brasileiros. A ideia de que a Previdência é a pedra fundamental para o Brasil retomar o crescimento foi ganhando força após o impeachment de Dilma Rousseff e a chegada de Temer ao poder. Basicamente, ela se sustenta em 3 pilares argumentativos: o envelhecimento da população, a iminência de um caos econômico no país e o déficit. O problema é que os argumentos usados pelo governo não são totalmente verdadeiros. Vamos por partes, começando pelo déficit. O governo federal argumenta que as contas da Previdência têm mais gastos do que dinheiro arrecadado, e essa discrepância só tende a aumentar, já que a população vive cada vez mais. O problema é o seguinte: a Previdência integra o sistema de Seguridade Social brasileiro, que também é composto pela saúde, a assistência social e o seguro-desemprego. Na Constituição de 88, foi estabelecido que o financiamento desse sistema deveria ser feito a partir da contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e do governo conjuntamente. O Estado deveria pagar sua parte do financiamento a partir de 2 novas fontes de arrecadação criadas em 88, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas e a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social. O problema é que em 89, um ano após a Constituição ser escrita, o governo arbitrariamente parou de contabilizar essas 2 fontes como partes integrantes do financiamento da Seguridade. Em 2015, por exemplo, uma parte das receitas da COFINS, que somaram 202 bilhões de reais, e da CSL, que chegaram a 61 bilhões, já seriam mais do que suficientes para cobrir o suposto déficit daquele ano, que de acordo com o Ministério da Fazenda foi de 95 bilhões. A COFINS, a contribuição sobre o lucro, elas foram criadas em 1988 para financiar a Seguridade Social. Eram fontes de recurso constitucionalmente vinculadas à Seguridade Social. Mas já em 1989, o que a área econômica fez? Passou a mão nesses recursos e passou a utilizar esse recurso para outras finalidades, não previstas na lei. O déficit é que desde 1989, o Ministério da Previdência continuou contabilizando as receitas da Previdência apenas a parte do empregado e do empregador. O déficit é a parte do governo que está na Constituição que não é contabilizada. Vamos então ao segundo ponto: o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população. Realmente, o brasileiro está ficando mais velho. Nesse gráfico, por exemplo, você pode observar como o número de idosos no país cresceu nas últimas décadas, uma tendência que deve se manter nos próximos anos. Como a Previdência brasileira funciona em um modelo de repartição, em que os trabalhadores ativos financiam o benefício daqueles que já se aposentaram, o governo argumenta que essa mudança demográfica irá colapsar o sistema até 2060. A matemática do governo funciona da seguinte maneira: se hoje temos 7 trabalhadores ativos para financiar a aposentadoria de um inativo, no futuro, com o envelhecimento da população, nós teremos apenas 2 trabalhadores ativos para cada aposentado, o que poderia quebrar o sistema. Pode parecer coerente, mas o problema dessa retórica é que ela não leva em consideração que a Previdência não é financiada apenas pelos trabalhadores. As receitas também deveriam vir dos empregadores e do governo, pelo menos no que está previsto na Constituição. O que nos leva finalmente ao terceiro pilar de defesa da reforma: o alarmismo econômico. Nós vamos continuar insistindo no Jornal da Globo. Não é uma visão política da questão, é uma visão aritmética. Ou se faça alguma coisa para controlar o crescimento dos gastos, ou esta bomba explode lá na frente. Para os economistas do governo, aumentar a parte do Estado e dos empregadores no financiamento da Seguridade é inviável. Já que o Brasil vem sofrendo com uma recessão econômica nos últimos anos, a única solução para a crise seria o corte de gastos e os incentivos para que as empresas contratem mais. Essa foi a linha seguida nos últimos anos, sobretudo na gestão Temer, com a aprovação de medidas como a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista. No entanto, apesar das previsões do governo na época, as medidas não fizeram com que o país retomasse a economia, e o número de desempregados se manteve alto. A justificativa para isso é que uma última reforma deveria ser implementada para a recuperação brasileira, a da Previdência. Para embasar a necessidade da reforma, o governo apresentou um documento com a economia esperada para os próximos anos e previsões milagrosas para o crescimento do país: aumento do PIB, redução da taxa de juros, aumento do número de empregos, redução da dívida pública. Se cientificamente fosse provada uma correlação tão exclusiva e tão absoluta entre uma reforma da Previdência e a queda da dívida pública, o aumento
de empregos, a redução da taxa de desemprego, aumento do PIB real, eu seria o maior defensor dessa reforma da Previdência, não tenho a menor dúvida. A questão é que, cientificamente, não existe essa correlação. Como é que o PIB, o crescimento do PIB depende apenas da reforma da Previdência? Como é que a dívida pública depende apenas da reforma da Previdência? Ela não depende da taxa de juros, ela não depende da liquidez do sistema financeiro internacional, ela não depende da liquidez do sistema financeiro brasileiro. Quer dizer, são inúmeras outras variáveis. Talvez seja um ramo novo da economia que eu não conheço, talvez seja uma economia astrológica. Vamos pegar a questão da dívida como exemplo. Na realidade, o maior fator de crescimento da dívida pública brasileira não vem dos gastos sociais com a população. Ao contrário, quem mais influencia o endividamento são os juros pagos a detentores de títulos do governo, em sua grande maioria bancos e fundos de investimento. Esses gastos, somados às isenções fiscais e à sonegação de impostos, que até hoje é pouco combatida, dão um prejuízo anual de aproximadamente R$1 trilhão para o governo, o mesmo valor que Paulo Guedes pretende economizar em 10 anos com a reforma. Como o governo tem um objetivo que é dissimulado, né, então ele também não quer debater, porque os argumentos dele são muito frágeis. E na ausência do debate qualificado, técnico, sério, o governo opta, na verdade, né, pelo alarme, pelo alarmismo, né, pelo terror. Para além das regras mais rígidas colocadas por Bolsonaro na nova reforma, um ponto fundamental ainda é pouco discutido: a mudança estrutural proposta para o sistema de aposentadorias. A nova Previdência prevê que os trabalhadores possam optar por ingressar em um regime de capitalização, em que cada um se torna responsável pela própria aposentadoria, feita a partir de instituições financeiras privadas, como bancos e fundos de investimento. O problema é que essa mudança, na realidade, tem um custo alto para os cofres públicos. Com menos trabalhadores contribuindo, o Estado passa a ter que arcar com a aposentadoria daqueles que estão no sistema antigo durante o processo de transição. Ou seja, a curto e médio prazo, esse sistema não gera economia, mas sim aumenta o suposto déficit previdenciário. Em outros países, a capitalização foi incorporada sem sucesso. O exemplo mais evidente é o do Chile, onde a transição para um modelo feita há 30 anos ainda hoje gera gastos para o poder público e um custo social enorme para a população. A mudança foi implementada na ditadura de Pinochet, em um sistema que exigia que os trabalhadores contribuíssem com 10% do seu salário para fundos privados. Passadas mais de 3 décadas, o valor do benefício recebido pelos idosos hoje é em média de meio salário mínimo por mês. O problema da capitalização individual é que ela é um fracasso no mundo todo, né? Acabou de sair um relatório da OIT mostrando que mais de 18 países que fizeram isso retrocederam, reestatizaram seus sistemas. O caso do Chile é o caso mais emblemático desse fracasso. A gente percebe que, na verdade, é uma questão realmente ideológica. Tá certo? É implantar vagarosamente. O Brasil, a partir daqui a 35, 40 anos, só vai ter um regime, que é o regime de capitalização. Quem ganha? Quem ganha são os fundos de pensão, as instituições financeiras, o setor financeiro, né, que vai estar operando uma massa extraordinária de recursos. O pano de fundo da reforma da Previdência do governo Bolsonaro está nessas mudanças. De um lado, a criação de um regime privado e especulativo para gerir a Previdência. Do outro, uma massa de trabalhadores que não conseguirão ter acesso à aposentadoria em decorrência das regras mais rígidas e acabarão sendo incorporados à assistência social. Hoje, a Previdência brasileira beneficia cerca de 28 milhões de pessoas, a imensa maioria delas recebendo cerca de um salário mínimo por mês. É verdade que os gastos com a aposentadoria representam uma parcela significativa do PIB. No entanto, uma economia nesse setor pode acabar tendo um custo social alto, sobretudo para a população de menor renda. Essa ideia de que sem a Previdência o Brasil quebra é um engodo, tá certo? Há várias alternativas. A questão é que todas as alternativas, elas passam por você destruir o que eu chamo do maior programa de distribuição de renda dos pobres para os ricos que existe no mundo.